Oi, gente. Entre os próprios negros eu percebi que não existe uma percepção clara que existe um racismo estrutural. E não é dizendo assim que é uma pessoa problemática e cheia de mimimi que vê tudo um racismo, não. Eu simplesmente às vezes estou em locais que não existem negros. E isso é uma manifestação que existe um racismo, que existe uma exclusão e uma divisão. Às vezes as pessoas olham para mim com uma certa estranheza. E quando eu falo o que eu sou, as pessoas olham assim, intrigadas, sabe? Algumas até tentam disfarçar depois da minha percepção, em dizer, nossa, acho tão legal uma mulher negra assumir determinados lugares e não sei o quê. Mas, gente, eu acho que nós negros, se nós tivéssemos uma mentalidade de união e que a gente tivesse clareza do nosso contexto histórico e do que de fato acontece, as coisas iriam melhorar. Porque, tipo assim, chamar uma negra de bonita não é um elogio. Ah, você é uma negra bonita não é um elogio, gente. Porque assim, eu sou uma mulher bonita. Então, porque eu sou uma negra bonita, significa que negras não são bonitas e eu sou a exceção, que eu sou bonita? Ninguém vê ninguém falando, ah, você é uma branca bonita. Você vê alguém falando, ah, você é uma mulher branca bonita. Não, gente. Então, o que é que eu tô querendo falar pra vocês hoje, principalmente vocês negros? Existe o racismo. E a gente não pode fazer de conta que a gente não está vendo nada. E a gente também não pode simplesmente expor o nosso ponto de vista e lutar para que nosso cabelo seja valorizado pela nossa raça, para que o nosso naringão, para que o nosso bocão seja valorizado, para que a nossa cor seja valorizada. A gente tem que dar voz para que as crianças que venham a partir de hoje tenham uma percepção melhor do que é ser negro. Porque eu vejo crianças negras sofrendo preconceito nas escolas e voltam para casa chorando, desesperadas, porque se acham feias, porque são estranhas. E isso por quê? Porque existe um preconceito, um racismo latente aí que muitas das vezes a gente não se dá conta e simplesmente faz de conta que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Porque nós somos pessoas, nós merecemos respeito. E não é a nossa pele que vai definir quem somos, como toda uma vida isso fez. Hoje as coisas estão mais niveladas. Tá? Tanto que muitos negros não percebem que estão sofrendo preconceitos. Mas como eu estou em algum lugar, eu percebo. E eu percebo não é de sempre. Eu percebo de um tempo pra cá. Quando eu fui a uma faculdade, eu comecei a estudar, eu comecei a entender como é que funciona o sistema estrutural. Eu comecei a entender o que é um racismo estrutural. E a gente passa a ter o que? Visões. E hoje eu falo com algumas amigas negras que falam, eu nunca sofri um racismo. E eu, diante dela, já percebi que ela estava sofrendo um racismo. Tá? É tão óbvio quando a gente passa a entender como é que a coisa funciona, que a gente realmente quer falar, quer ter voz, quer ser ouvida, quer ser imposta. Porque eu não admito só por conta de uma cor as pessoas me tabularem como isso ou aquilo, não. Eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher da raça negra que merece um respeito, ponto, é isso. Tá? Agora só que tapar o sol com a peneira não vai resolver o problema. Porque como é que a gente resolve o problema? Enfrentando ele de frente, aceitando que ele existe e disseminando novas ideologias nas cabeças das pessoas que estão nascendo para que mude o contexto. Hoje eu vejo negros que não valorizam negros. Simples assim, mas isso é preconceito. Primeiro, não existe racismo reverso, tá? O racismo só existe do branco para o negro, do negro para o branco não existe. Sabe por quê? Porque a parte oprimida, a parte que teve prejuízo social, cultural, prejuízo financeiro, foram os negros. Então, assim, não existe. Então, pronto, já tá esclarecido isso, tá? Porque você é uma negra e está falando besteira, vai estudar. É o que eu posso falar, vai estudar, porque a gente às vezes se limita a ficar repetindo as nossas crenças do senso comum e não nos damos o trabalho de entendermos como é que o processo acontece para que a gente tenha voz. Porque a questão negra não é obrigatório o negro casar com o negro, não é obrigatório, gente. Mas para a gente ter uma raça forte, representada, significativa, a gente precisa de quê? De representante. Não é quando o negro casa com a branca, que tem filhos brancos, que os filhos vão ser brancos, pelo menos pro Brasil, a questão da cor não é a questão do sangue, é a questão do visível. Se você tem um pai negro, uma mãe branca, e você é branca no Brasil. Então você vai fazer o quê? Você vai ter uma vida melhor, você vai ter uma representação melhor. Então assim, gente, quanto mais a gente entende, mais a gente faz.
E porque eu sou a favor dos casais negros se relacionarem para dar força à raça, para dar voz à raça, para dar representação à raça. Porque não adianta a gente continuar com delongas, com ideologias e não entrarmos em ação. Desde que eu sei que a questão de um negro escolher uma branca também é estrutural, é cultural, gente. Aquele homem que vive na favela, tá? Que convive com aquelas negras lindas, aquilo ali é o básico para ele, é o trivial. E são elas o que? Sofrem preconceito da sociedade, são apenas mais negras faveladas. Aí, de repente, esse homem consegue sair da bolha. Você acha que ele vai valorizar o que não é valorizado pelo social? Isso, gente, é inconsciente, óbvio que não. Eu quero uma coisa que me dê status. Eu quero uma coisa que mostre que agora eu posso. Uhul, a favela venceu. É a primeira coisa que faz trocar a mulher. Não é mais a pretinha, que é o suficiente para ele. Tem que ser uma padrão global, tá? E aí tá tudo bem, e não é o preconceito, é a questão que a gente às vezes faz coisas inconscientes que a gente não percebe o que está fazendo e depois tenta justificar com coisas que não tem justificativas. E aí, a partir do momento que esse negro casa com essa negra, tem filhos brancos, cadê a representatividade do branco, do negro? E pior, quanto mais pretona, pele mais escura, pior. Quanto mais cabelo assim pra cima, eu sofro preconceito por conta do meu cabelo assim. Falam que eu tenho que cortar, que eu tenho que alisar, que é ridículo, que não é bonito, que não é arrumado, que, gente... E aí depois querem olhar pra minha cara, não tem preconceito, não. Se eu tivesse um filho, todos os dias ele ia ouvir: meu filho, valoriza a sua raça. Valorize seu cabelo, valorize a sua pele, porque você é lindo. Você é lindo, cara, você é linda, você é uma rainha. Todos os dias da vida ele ia ouvir isso, ó, e não permita que ninguém diga ao contrário, porque você é. Mas só que é complicado viver em uma sociedade que é tão desigual. É só ver aonde estão os negros na periferia, na favela. Aonde estão os negros? Aonde? Aonde eu vou em um curso que só tem eminentemente branco. Vou em um restaurante, só tem um quê? Branco. Vou em um shopping, só tem um quê? Branco. Ah, mas você está falando besteira. Psiu, cala a boca, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo? Você não vê o que eu vejo? Você não está na minha pele? Você não é negra? E pronto. Agora, só que às vezes as pessoas tentam nivelar, mas nem tudo fica nivelado. Tem coisas que estão bem na cara. E ainda assim, muitos negros não querem ver. Quando eu vejo um homem negro também hipersexualizado, mostrando seus gominhos, a impressão que me passa é que o homem negro só é o que? Corpo. Que o homem negro só é o que? Tara. Que o homem negro só é o que? Ferramenta que faz gostoso. Que homem negro não precisa ter o quê? Mente. Que homem negro só precisa ter força e prazer. E aí, os homens negros vêm aqui fazer exatamente validar essa ideia. Ó, bota um músculo e lá... Gente, eu não vejo posicionamentos de homens negros bem-sucedidos postando aqui sucesso, case de sucesso. Salvo Lázaro Ramos. Só Lázaro Ramos não, é o marido de Thaís Araújo, esqueci o nome dele. Salvo esse. Então, assim, gente, a realidade existe. Tá aí. Vê quem quer. As poucas pessoas que se manifestam em falar, fazer alguma coisa, é porque elas se incomodam, porque elas percebem as situações. Mas as coisas estão mudando, apesar de muito lentamente. Mas precisam de pessoas como eu e muito melhores do que eu para que isso aconteça. E a gente saia dessa coisa de achar que a nossa percepção é válida. Aceita a realidade nua e crua. Aceitou? O que é que você vai fazer agora com relação a isso? Tá bom pra você? Você acha que tá bom pros seus filhos, para as próximas gerações? Tá bom pra o mundo? Não. Então vamos arregaçar as mangas e fazer, e entender que isso não é racismo, não é preconceito. Isso é o que? Correção de injustiça. É o que tentam alguns fazerem com o que fizeram com a gente. Porque somos uma raça forte, bonita, saudável, e simplesmente isso é o fato. Queira ou não queira. Agora, só que colocaram na nossa cabeça que somos feios, inferiores e sujos. Por quê? Fica isso como é que eu posso falar? Sabe? Aquela coisinha que entra na sua cabeça para você tentar digerir e entender. Fica isso, tá? E é sobre isso. Beijos, tchau. Pretona sou eu, tá?